A paz do Cristo a todos. Eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai. E eu estou feliz de estar aqui para mais uma vez nós refletirmos sobre mais um tópico do nosso estudo e estamos assim nos debruçando sobre a teologia, especificamente sobre a teologia sistemática. E nós sabemos que teologia sistemática significa o estudo das principais doutrinas da Bíblia de forma organizada, né? E estamos especificamente agora estudando cristologia. Sabemos que cristologia, como a gente vai ver aqui adiante, é uma palavra grega composta que significa a doutrina de Cristo ou o conhecimento de Cristo a partir do que a própria Bíblia diz. Eu quero desde já saudar a todos, ok? Saudar vocês que estão aí do outro lado nos assistindo. Quero mandar um abraço todo especial a todos vocês e também a nossa equipe aqui da TV Monte Sião, a Sivaldo Maristela. Deus abençoe poderosamente a todos em nome de Jesus. Bem, queridos, eu quero assim desde já compartilhar com vocês, como eu sempre faço, os meus contatos, tá bom? Você pode aí anotar o nosso número de telefone, caso queira ligar pra gente, que é o 0 operadora 75 9151 6907. E o nosso e-mail é o er_dantas@hotmail.com. E o meu Facebook é Emerson Dantas de Roberta. E o Facebook de minha esposa é Roberta Mascarenhas, tá ok? E você que tem o interesse de adquirir também os nossos DVDs, você pode dar um pulinho ali na Livraria Evangélica Proclamai. E você pode adquirir ali juntamente com o pastor Antônio e a irmã Ieda da Livraria Evangélica Proclamar. Um abraço para todos eles aí, em nome de Jesus, tá ok? Bem, eu sou pastor presidente da Igreja Batista Aba, aqui no Brasil, na Bahia, em Feira de Santana, no bairro do Jardim Cruzeiro, na rua Porto Seguro, número 445, a mesma rua do Hospital Municipal da Criança, que é colado com o Hospital da Mulher. É muito fácil de achar, tá ok? Eu quero compartilhar com vocês também as nossas atividades. Todas as terças-feiras, 7h30 da noite, nós temos o nosso culto de oração. Às quintas-feiras, às 7h30 da noite também, nós temos o nosso culto de doutrina também com esses estudos que nós estamos compartilhando com vocês. Nós temos aos domingos pela manhã a nossa escola bíblica dominical, todo domingo, 10 horas da manhã, a partir das 10 horas da manhã, ok? E também nós temos, à tarde, todo domingo, às 14 horas, o nosso programa Abba Pai, ali na rádio Cidade FM, cuja frequência é 88.9, e você pode acompanhar o programa Abba Pai na Rádio Cidade, e também pela web. E o endereço eletrônico é o www.portalcidadegospel.com.br. E você pode nos acompanhar também pelo computador, pelo seu computador, tá ok? Pelo seu telefone, enfim, tá ok? Muito bem, então essa é a nossa programação e queremos convidar você que ainda não congrega, está convidado a nos visitar. E como eu sempre falo, né, o nosso desejo é que você visite e também faça parte, passe a fazer parte da família Aba, né, da IBAB, Igreja Batista Aba, para a glória de Deus. Bem, queridos, olha, eu já estou assim preparado aqui para o nosso estudo de hoje, né? Nós estamos assim numa sequência muito boa, muito legal sobre o estudo da palavra de Deus e hoje não vai ser diferente. Quero lembrar que o nosso estudo ele é feito a partir do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. O autor é Mayer Pirman e a editora é a Editora Vida. Eu aconselho você a adquirir esse livro. Você pode inclusive adquirir lá na Livraria Evangélica Proclamai e você vai aprofundar ainda mais o seu conhecimento na palavra de Deus, ok? Muito bem. Eu já estou pronto aqui para começar o programa Abba Pai. Creio que você também. Então, se estamos prontos, apertemos os cintos, porque o programa Abba Pai está no ar. Bem, amados, nós vamos assim ao nosso primeiro slide. Esse slide muito bonito, e nós percebemos aí o título do nosso estudo, né, que é Cristologia ou Conhecimento de Cristo. Quem é Cristo segundo as Escrituras? Ok? Quem é o Messias segundo as Escrituras? Quem é Jesus segundo as Escrituras? Então nós temos esse slide bonito do Cristo aí, carregando a cruz,
E é exatamente sobre ele que nós estamos nos debruçando agora e estudando, ok? Nós queremos saber quem é Jesus, mas segundo a palavra de Deus, segundo a sua palavra, não segundo aquilo que nós achamos, ok? Muito bem, vamos avançar? Vamos ao nosso segundo tópico aí, e nós temos aí a doutrina de Cristo, ou o conjunto de conhecimentos sobre Cristo, a partir da Bíblia Sagrada, e o nosso esboço aí que é esse aí. Nós já estudamos a natureza de Cristo, nós também já estudamos os ofícios de Cristo, e hoje nós estaremos estudando a obra de Cristo, e especificamente falando sua morte. Nos programas posteriores, querendo Deus, estudaremos sua ressurreição e sua ascensão, ok? Muito bem, vamos lá, vamos avançar. Então hoje veremos a obra de Cristo, sua morte, e vamos também ver a sua importância, ou seja, a importância da morte de Cristo e seu significado, o significado da morte de Cristo, que para nós cristãos é assim o tema central da nossa fé, não é? A ressurreição do Cristo de Deus. Vamos lá. Temos esse slide bonito aí com aquelas 3 cruzes, né? Onde Jesus ele foi crucificado, ladeado de 2 meliantes, segundo o que dizia a profecia, que ele morreria entre os marginais, mas seria sepultado entre os ricos. Depois que o corpo dele foi tomado, a Bíblia narra que um homem chamado José, da cidade de Arimateia, que era um fariseu, pediu o corpo dele, e colocou o corpo dele no seu sepulcro, que era aberto em rocha, um sepulcro que era privilégio das pessoas abastadas da época. E as profecias se cumpriram em Cristo, essas também, assim como todas se cumpriram em Cristo, tá bom? E ali está Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo ali no centro, tá ok? Vamos avançar. Bem, esse nosso slide introdutório nos fala assim: Cristo realizou muitas obras, porém, a obra suprema que ele consumou foi a de morrer pelos pecados do mundo, segundo o que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele vai registrar o seguinte nesta passagem. No dia seguinte, João viu a Jesus. Aqui é João o apóstolo, falando de João o Batista, que era primo de Jesus. Então, o João apóstolo, ele está falando sobre João Batista. No dia seguinte, João o Batista, que era primo de Jesus, né, viu a Jesus, que vinha para ele e disse, ou seja, João o Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, ou seja, está aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Então, nós sabemos que Jesus, ele entrou na história por meio do útero de Maria, uma camponesa. Ele viveu aqui 33 anos e meio e ele fez muitas obras. Ele salvou, ele curou, ele libertou, ele fez sinais, maravilhas, prodígios. Jesus falou coisas que impressionou as pessoas. Ele também fez coisas que impressionaram as pessoas. E tudo isso foi muito importante ao longo do ministério de Cristo. Mas tudo isso seria coroado com a sua morte e posteriormente com a sua ressurreição. Mas hoje estamos assim focando na questão da morte. Como eu costumo dizer, todo homem nasce para viver, mas Jesus ele nasceu com o objetivo de morrer, porque seria por meio da sua morte que nós seríamos salvos. Então ele viveu aqui 33 anos e meio, seu ministério público foi de 3 anos e meio, ele começou seu ministério público com 30 anos e fez coisas tremendas, ok? Realmente abalou o mundo da época. E ele assim iniciou a sua comunidade, a comunidade do Cristo no mundo, que permanece até hoje com milhões de seguidores, né? E, enfim, por fim ele se entrega, ele morre morte de cruz, que era na verdade uma punição romana e não judaica. E Jesus, como meliante, embora nunca tenha pecado nem por pensamentos, ele foi assim levado à cruz com a permissão de Deus e ali morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Então, a morte de Cristo é assim a peça magna do seu ministério. Ele morre e aí ele leva consigo todos os nossos pecados, não é? Atrai para si todos os nossos pecados. Ele morreu ali a nossa morte, como eu falo, para viver, para que vivamos a sua vida, tá bom? Vamos voltar aqui ao nosso slide
E aí a gente percebe que João Batista, ele viu Jesus. E ele se refere a Jesus, não é? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele sabia que Jesus estava ali começando o seu ministério de 3 anos e meio com o objetivo de morrer. E é por isso que ele o identifica como o Cordeiro de Deus. Sabemos que nesta época Israel ainda oferecia sacrifícios a Javé. Uma pessoa que pecava, ela pegava um cordeiro, que é um carneiro pequenininho, ainda muito novo, e levava esse cordeiro para ser sacrificado em seu lugar. E quando João ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo, olha, assim como nós temos nossos cordeiros que morrem aqui em nosso lugar, não é? Substituindo-nos para que nós sejamos preservados, aí está o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que representa esses cordeiros que já morreram desde que a morte deles foi instituída até o dia de hoje. Jesus ele vai morrer de uma vez por todas. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus, essa expressão pressupõe a sua morte. O fato de que Jesus, na cruz do Calvário, ele morreria, assim como o Cordeiro também morria, para que os pecados daquela pessoa que o levava ao altar pudessem ser apagados. Ok? Vamos lá. Vamos avançar ao nosso próximo slide. E nós temos esse slide bonito, essa ilustração muito bonita, e percebemos aí uma ilustração onde temos ali João, o Batista, de roupa mais escura, ok? Que era primo de Jesus, filho de Isabel, não é? Que era parente de Maria, que pariu Jesus, e ali com a roupa clara, a roupa branca, o Senhor Jesus. E Jesus, antes de começar seu ministério, submeteu-se ali à autoridade de João, sendo batizado por ele. E ali João, seu primo, o batiza. Jesus foi batizado não porque ele tinha pecados, mas para cumprir a lei e também para nos dar o exemplo, ok? Então ali está o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo por meio da sua morte. E se alguém hoje está salvo e tem o seu nome escrito no livro da vida, foi exatamente por causa do sacrifício do próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus. Vamos avançar? Bem, esse slide nos diz assim: incluídas nessa obra expiatória figuram a sua morte, ressurreição e ascensão. Não somente devia ele morrer por nós, mas também viver por nós. Não somente devia ressuscitar por nós, mas também ascender para interceder por nós diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para os crentes de Roma, em Romanos 8:34, ele diz: quem os condenará? Se referindo aos cristãos ali de Roma, não é? E, consequentemente, a todo cristão. Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, nós vimos aqui alguns estudos anteriores sobre a obra de Cristo, não é? Sobre os ofícios de Cristo, na verdade. E nós estudamos que Jesus, ele tem 3 ofícios. O primeiro ofício foi de profeta ou navi. Jesus nasceu entre nós, com 30 anos ele começou seu ministério, e enquanto esteve aqui na terra, ele exerceu seu ministério de profeta, de navi, aquele que era a boca de Deus, não é? Ele sendo o próprio Deus, era a boca de Deus entre os homens, tá? E ele aqui cumpriu a sua obra de profeta por 3 anos e meio. Mas era necessário que ele morresse para que os nossos pecados fossem perdoados. Para que nossos pecados fossem perdoados. E o que é que acontece? Depois que ele morre, ele ressuscita. Ele ressuscita e ascende aos céus. Então era necessário que ele morresse por nós, para que ele pudesse o quê? Para que ele pudesse vencer a morte, não é? E tomar as chaves do inferno das mãos de Satanás. Mas era necessário que ele ressuscitasse, porque ele também precisaria viver por nós. Então ele esteve aqui enquanto homem como profeta, não é? Falando da parte do Deus Pai para nós. Depois ele morre, só que ele ressuscita e ascende aos céus. Hoje ele está exercendo o seu segundo ministério, que nós vimos também, que é o ministério de sacerdote, intercedendo por nós. Ele intercede por nós, não é? Ao lado do Pai. Então era necessário que ele vivesse também para nos beneficiar com a sua intercessão. Ok? E por fim ele virá, como nós estudamos, como rei. Ele veio, como eu sempre digo, como o cordeiro sofredor.
tá? Como profeta, mas hoje está enquanto sacerdote e voltará como rei, como o leão da tribo de Judá, vencedor. Então era necessário que ele morresse, porque somente a morte iria proporcionar a ele dar sequência ao seu ministério. Agora como sacerdote, posteriormente como rei. Amém, amados? Muito bem? Vamos lá, vamos prosseguir aqui o nosso estudo. E aí Paulo, é por isso que Paulo fala, né? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos. Não é? Quem ressurgiu dentre os mortos. E ele continua dizendo, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É exatamente seu ofício de sacerdote. Ok? Bem, vamos assim avançar. E nós temos aí essa ilustração muito linda. E aí diz, a morte não conteve. Por que a morte não pôde reter Jesus? Porque, como eu já falei aqui em outras ocasiões, a morte ela só pode reter quem peca. Ok? Então, desde Adão até o último homem que vai nascer e morrer, porque alguns não vão morrer porque Jesus irá arrebatá-los enquanto eles estiverem vivos, né? Aqueles que forem salvos. Mas todo homem que nascer e morrer aqui sobre a face da terra, esse homem, ele será retido, não é? Será retido pela morte. Por quê? Porque todo homem peca. Mas por que Jesus ele não foi retido pela morte? Exatamente porque ele não teve pecado. Então ele morreu, venceu a morte, ressuscitou, está à destra de Deus, voltará como rei, e um dia ele virá para pegar a sua noiva para se casar com ela. É por isso que a Bíblia fala de arrebatamento. Arrebatamento pressupõe uma pessoa que pega a outra à força, arrebata. E por que será um arrebatamento? Porque, na verdade, Satanás e seus demônios não têm interesse de que os salvos tenham seus corpos glorificados e ascendam aos céus, né, para as bodas do Cordeiro. Satanás não tem esse interesse. Ele quer que os cristãos aqui permaneçam para que ele consiga desviá-los do caminho santo, a fim de que eles, caindo em pecado, percam a salvação, não é? E façam companhia a ele e a seus demônios no inferno, para onde eles serão lançados. Você entende isso? Então, Jesus, ele morreu, mas ressuscitou, está como sacerdote, virá como rei e nos arrebatará. Nos arrebatará. E para nos livrar definitivamente das garras da morte. E é por isso que a morte não pôde reter nem conter Jesus, porque ele não teve pecado, nem por pensamento. Foi santo, o Cordeiro perfeito, imaculado de Deus. Vamos avançar? Vamos lá. Esse slide fala assim, sua importância, falando sobre a importância da morte de Cristo. O evento mais importante e a doutrina central do Novo Testamento resumem-se nas seguintes palavras. Cristo morreu, o evento, por nossos pecados, a doutrina. Segundo que está em 1 Coríntios 15, 3, o apóstolo Paulo escrevendo para os crentes gregos da cidade de Corinto. A morte expiatória de Cristo é o fato que caracteriza o cristianismo. Todas as batalhas da reforma travaram-se em torno da correta interpretação da cruz. O ensino dos reformadores era este: quem compreende perfeitamente a cruz, compreende a Cristo e a Bíblia. Então, a morte de Jesus realmente é o ponto central da pregação do Evangelho, juntamente com a sua ressurreição. Ok? Então, como eu falei, o ponto central mesmo é a morte, juntamente com a sua ressurreição, porque é o que determina que o cristianismo seja uma proposta de espiritualidade, inclusive, diferente das demais. Não é? Ou seja, as outras propostas de espiritualidade, pagãs, que inclusive são chamadas de religiões, elas possuem no seu protagonista homens como, por exemplo, o Siddhartha Gautama, que foi o Buda, não é? E outros mais. Tem como ali como o seu ponto central, a sua figura central, um homem, como eu e você, não é? Que teve também pecados, que morreu e não ressuscitou. Então, a morte e a ressurreição de Cristo, para nós cristãos, é muito importante, porque assim como as outras religiões têm o seu protagonista, o cristianismo tem o seu protagonista. Só que os outros protagonistas não nasceram por obra e graça do Espírito Santo, não vieram diretamente de Deus. Né? Em segundo lugar,
eles pecaram. Ou seja, Jesus, em primeiro lugar, ele veio por obra e graça do Espírito Santo, não é? Nascendo de uma virgem. Não é? Os outros nasceram por vias normais, a união de um homem e de uma mulher. Jesus, ele viveu sem defeitos e sem pecado. Esses outros homens, eles tiveram pecados e delitos. Né? Jesus, ele salvou, curou e libertou de forma extraordinária. Nenhum desses outros homens fez o que Jesus fez, como Jesus fez, inclusive ressuscitando mortos, curando cegos, surdos, mudos, aleijados e por aí vai. Né? Nenhum deles falou como Jesus falou. Ok? Todos eles certamente quando falavam recorriam a alguma fonte. Jesus, ele falava de si mesmo, porque ele era o próprio Deus encarnado. E por fim, todos eles morreram como Jesus morreu, mas nenhum ressuscitou. E se formos lá no sepulcro em que Jesus foi colocado, onde teoricamente Jesus foi colocado, ele está vazio. Por quê? Porque não devemos buscar entre os mortos aquele que vive. Você entende? E ele morreu, mas ele ressuscitou e está à direita do Pai. Então, a morte e a ressurreição para nós é ponto-chave, nós aqui do cristianismo. Porque o nosso protagonista é diferente de qualquer outro. As outras pessoas têm as suas religiões, nós temos uma proposta de espiritualidade. Porque, como eu sempre falo, a Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é o livro da vida. Né? E o cristianismo não é mais uma religião, é uma proposta de superação da religião. Você entende isso? Então o cristianismo existe exatamente para poder sabotar a lógica da religião. Onde a pessoa tem um ser que lhe é superior e tem que mimar esse ser e agradar esse ser para receber algum benefício. Conosco não é assim. Porque Deus, ele nos ama e nos abençoa independente do que pensamos que podemos dar para ele. Porque nada do que entregamos para ele não veio antes dele. A Bíblia diz que até o desejo que temos de adorá-lo vem dele. Né? Até mesmo quando somos salvos. Somos salvos porque foi ele quem imbricou, enxertou em nós a fé que é ativada quando ouvimos a palavra. Você entende isto? Então é o próprio Deus, inclusive, quem se encarrega de salvar o homem quando ele faz a sua parte, que é exatamente ativar a sua fé e abraçar o arrependimento. Reconhecer que a sua vida não condiz com aquilo que o livro da vida ensina. Então ele percebe que as atitudes dele, em boa parte, não estão batendo com aquilo que a Bíblia ensina e sugere. E aí ele percebe que está errado e busca agradar a Deus, agora imitando Jesus e obedecendo a sua palavra. Você entende isso? Então, morte e ressurreição são pontos magnos do cristianismo, por isso que são tão importantes para nós. Amém, amados? Muito bem, vamos avançar aqui. Ainda falando sobre a sua importância, a importância da morte do Cristo. Jesus é o autor da salvação eterna, segundo o que está em Hebreus 5:9. Isto é, da salvação final. Tudo quanto a salvação possa significar é assegurado por ele. E o autor aos Hebreus, que não sabemos quem é, ele escreve assim: e, tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação por todos os que lhe obedecem. Então percebemos que Hebreus 5:9 fala que por meio da morte de Cristo ele nos salvou. Ok? Agora, quem é que é beneficiado pela morte de Cristo e ressurreição também? Aqueles que lhe obedecem, como está ali. Em primeiro lugar, o homem ele é indiferente a Deus, não é? Em primeiro lugar, o homem é indiferente a Deus. Depois ele passa a ouvir a palavra de Deus. É como se fosse uma amizade ali que ele começa a desenvolver com Deus. Não é? Eu gosto de fazer essa metáfora, é bem interessante. Primeira pessoa é indiferente. É como um rapaz e uma moça que não se conhecem. Mas depois que o homem é indiferente a Deus, ele começa a conhecer sobre Deus ouvindo a palavra de Deus. É como que esse moço e essa moça, né, que não se conheciam, agora se conhecem e começam uma relação de amizade. Você entende isso? Então o moço não conhecia a moça. Inicialmente o homem não conhece Deus. Só que depois o rapaz conhece a moça. É a pessoa que começa também a conhecer Deus ouvindo a sua palavra e ali faz uma amizade. Mas depois o rapaz ele pede ela em namoro. Não é? Ou seja, a pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, ela saiu daquela zona de indiferença, daquela zona da amizade, entra na zona do compromisso de namoro. A pessoa que aceita Jesus é como que estivesse namorando com Cristo, entre aspas. Compreendo o que eu estou falando. Aí depois que está namorando, aí o rapaz agora pede ela em noivado. A pessoa depois que aceita Jesus, ela quer se batizar. Quando ela se batiza, ela assume o compromisso de noivado. Não é? Aí vem a aliança para o dedo anular da mão direita. E aí o que é que nós fazemos depois que somos batizados? Ficamos aguardando, obedecendo a Cristo, nos beneficiando de tudo aquilo que ele conquistou para nós na cruz e esperando o casamento. E quando é que vai acontecer o casamento? No quiliasmo. Na vinda de Cristo para o arrebatamento da sua igreja, quando ele vai levar a sua igreja, a sua noiva,
para as bodas do Cordeiro e lá se casar com a sua noiva e depois voltar com a sua esposa, não é? A igreja, para julgar toda a humanidade. Você entende isso? Muito bem. Então vamos lá. Então, aí diz que Jesus ele é o autor da eterna salvação. Não é? Agora ele salva aqueles que lhe obedecem, que ouvem, se tornam discípulos dele, se batizam, permanecem lutando contra a velha natureza, que é o nosso principal inimigo, para poder, enfim, ser arrebatado e viver no estado eterno com o Senhor Jesus. Vamos avançar. Ainda falando sobre o significado da morte de Cristo. Havia certa relação verdadeira entre o homem e seu Criador. Algo sucedeu que interrompeu essa relação. Não somente está o homem distanciado de Deus, tendo seu caráter manchado, mas existe um obstáculo tão grande no caminho que o homem não pode removê-lo pelos seus próprios esforços. Esse obstáculo é o pecado, ou melhor, a culpa. O homem não pode remover esse obstáculo, a libertação terá que vir da parte de Deus. Então nós sabemos que Deus ele fez Adão e Eva perfeitos, mas Adão e Eva pecaram, comprometeram a si mesmos e comprometeram a toda a sua descendência, que iria nascer já com esse pecado adquirido por Adão e Eva. Por isso que nós nascemos já com a natureza adâmica, porque herdamos dos nossos pais, nossos primeiros pais, exatamente o veneno do pecado, não é? Mas o próprio Deus ele teve que bolar um plano para poder romper com esta barreira do pecado, né? Porque o pecado, uma vez praticado, ele gera culpa. E Satanás ele gosta de ficar relembrando coisas erradas que praticamos, né? Coisas que fizemos que desagradaram a Deus, para tentar nos abater e nos afastar de Deus. E é por isso que o próprio Deus ele proveu para nós a salvação. Ou seja, ele se vestiu de homem, veio aqui para o nosso planeta Terra, entrou na história e morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então, por meio do sangue de Cristo, nós podemos romper com a barreira do pecado. E somos salvos não por méritos próprios. E por isso que a Bíblia diz que a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie, mas a salvação é pela fé. Ok? Vamos voltar aqui? E aí percebemos esse slide aí, ó. O Senhor Jesus ele veio e rompeu com a barreira do pecado por meio do seu sangue. Não é a nova aliança feita no sangue de Cristo. Por meio dessa nova aliança nós somos salvos, não porque mereçamos, porque somos miseráveis, pobres, cegos e nus, mas porque Jesus mereceu em nosso lugar. Você entende isto? Muito bem. Então vamos avançar? Vamos avançar aqui no nosso slide? Ainda falando sobre o significado da morte de Cristo. Para isso, Deus teria que tomar a iniciativa de salvar o homem. O testemunho das Escrituras é este, que Deus assim fez. Ele enviou seu Filho do céu à terra para remover esse obstáculo e dessa maneira reconciliou os homens com Deus. Ao morrer por nossos pecados, Jesus removeu a barreira, levou o que devíamos ter levado, realizou por nós o que estávamos impossibilitados de fazer por nós mesmos. Isso ele fez porque era a vontade do Pai. Essa é a essência da expiação de Cristo. Considerando a suprema importância desse assunto, será ele abordado mais pormenorizadamente em um capítulo à parte. Então, sabemos que Jesus, como eu falei, ele foi quem conseguiu nos introduzir na vida eterna. Não é? Porque por causa do seu sangue. Quando, vamos supor que você vê um pano de seda, né, estendido, lá atrás tem uma lareira e tem uma mulher, entre a lareira e aquela cortina de seda. E você vê ali a silhueta de uma mulher muito bem feita. Mas vamos supor que você, por curioso que não é, o curioso que vai lá e passa por aquela cortina de seda e olha diretamente para a mulher. A mulher realmente tem um corpo muito bem feito, mas quando você percebe, aquela mulher está cheia de estrias. Já pensou? Muita celulite, ela tem muita celulite, muita estria. Aí você fica decepcionada. Poxa, tão bonita a silhueta dela, mas com tanta celulite e estria, quem aguenta? Não é verdade? Pois é, da mesma forma somos nós. Não é? Se Deus ele olha para nós diretamente, ele vai vir em nós as nossas deficiências e, consequentemente, não nos admitirá na vida eterna. Mas quando Deus olha para nós e ele nos vê através do sangue de Cristo, então para ele parecemos perfeitos, mas por causa dos méritos da cruz e não pelos nossos próprios méritos, porque não temos. Você entende isso? Muito bem. Então é por isso que devemos estar debaixo do sangue de Jesus.
porque somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos avançar, já estamos encerrando. Esse aí será o nosso próximo estudo, a obra de Cristo. Não é? Sua morte vimos hoje e especificamente no próximo estudo, sua ressurreição. Sua ressurreição. Então vamos estudar sobre a ressurreição. Era necessário que Jesus morresse. Não é? Ele deixou a sua glória, nasceu do útero de Maria em forma humana, tá ok? Entrou na história, tabernaculou entre nós, viveu 33 anos e meio, sem errar, não é? Morreu sem pecados, mas no terceiro dia ele ressuscita. É por isso que é aquela passagem, não é, em que Cristo ele sai daquele templo construído por Salomão e destruído, reconstruído várias vezes. E quando ele sai daquele templo ali já reconstruído, já umas 2 vezes, se eu não me engano, ainda assim, não tendo a mesma glória, o glamour do primeiro templo feito por Salomão, os seus discípulos olham para aquele templo e falam para ele: Senhor, que maravilha esse templo, né? E realmente era algo maravilhoso. Né? A parte dourada, quando o sol batia, parecia um pequeno sol ali em Jerusalém. E sobretudo as partes de mármore, quando as pessoas vinham de longe, pareciam realmente uma bola de neve. Uma coisa muito linda para aquela época, por isso que eles se orgulhavam daquele templo. E eles falam: olha que templo maravilhoso. Aí Cristo fala: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Né? E ele falou: mas eu digo a vocês que este templo, se referindo ao corpo dele, será derribado, mas em 3 dias o reedificarei. Então Jesus estava se referindo ao corpo dele. Ele iria morrer, iria ser sepultado. Segundo algumas passagens, segundo alguns estudiosos, nesse ínterim de 3 dias, não é? No reino dos mortos, ele ia pregar para aqueles espíritos que estavam presos em prisões e em cadeias. Depois disso, ele ressuscita no terceiro dia, cumprindo o que ele havia falado para os seus 12 talmidim ali diante do templo de Salomão. Não é? Que ele morreria, mas o seu templo, o seu corpo seria reedificado em 3 dias. E ele cumpriu isso. Então vamos falar na próxima ocasião sobre isso. Não é? Que Jesus ele veio, viveu aqui 33 anos e meio, por 3 anos e meio foi profeta, mas ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, que foi num domingo, por isso que a igreja passou a se reunir nos dias de domingo, em homenagem ao dia da ressurreição do Cristo, e ali ele começou a aparecer para testemunhas, não é? Para mais de 500 testemunhas oculares ele apareceu, deixando provas cabais de que ele de fato havia ressuscitado, ok? E depois que ele aparece para muitos, depois da sua última reunião com seus 11 talmidim no Monte das Oliveiras, ele ascende aos céus para iniciar agora o seu ministério de sacerdote, onde está até hoje, para a glória de Deus. Né? Então que maravilha, não é? Que maravilha nós estarmos aprendendo tudo isto aqui nesta ocasião. Então é exatamente sobre isso que estudaremos na próxima ocasião, querendo Deus, sua ressurreição e depois sua ascensão. Não é? Sua ascensão. A gente sabe que Jesus ele morreu, pregou aos espíritos em cadeias, ressuscitou, apareceu a várias testemunhas, se reuniu pela última vez com seus 11 discípulos e ascendeu aos céus, se assentou à direita do Pai. Mas quando ele chegou lá, aí já foi a sua ascensão. Quando ele chegou lá na Nova Jerusalém Celestial, ele foi ovacionado por todos os seres celestiais que ali estão, não é? Porque ele cumpriu o seu ministério com perfeição. E eu posso imaginar anjos, arcanjos, querubins, serafins, principados, potestades, não é? Posso imaginar ali os 4 seres viventes, os 24 anciãos, todos se prostrando diante dele. E ao contrário do que aconteceu na entrada de Jerusalém, na entrada triunfal, em que ele entrou com o jumentinho, né? Ali as pessoas estenderam mantos e arrancaram folhas de palmeiras e ficaram com palmas ali eriçando enquanto Jesus passava. Mas muitos daqueles que disseram hosana ao Rei dos Reis também disseram diante de Pilatos: crucificam. Mas nessa segunda entrada triunfal, na verdadeira Nova Jerusalém Celestial, ele foi ovacionado por seres que não trairão, como muitos seres humanos fizeram. E ali ele foi ovacionado e Deus o recebeu gostoso e falou: assenta-te à minha direita. Ali foi quando ele apresentou o seu sangue, como o sumo sacerdote fazia quando entrava no Santíssimo Lugar. Ali ele apresentou o seu sangue, e mostrou: olha aqui o sangue do cordeiro que fui eu, e aqui estou eu agora como sumo sacerdote. Eu sou sacerdote e cordeiro ao mesmo tempo, cumpri a minha missão. Deus falou: muito bem, senta-te à minha direita.
E a Bíblia diz que aqueles que cumprirem o seu papel aqui como cristãos, viverem uma vida segundo a vontade de Deus, se assentarão à direita de Jesus, não é? Para julgar também a todos, a toda a humanidade. Então, são revelações que precisamos conhecer e precisamos absorver de forma sistemática, ou seja, de forma, se possível, cronológica, para organizarmos os acontecimentos bíblicos cronologicamente em nossas mentes, para que possamos entender mais claramente o propósito e as etapas do plano de Deus para restabelecimento do estado eterno. Você entende isto? Ou para o estabelecimento do estado eterno. Você entende isto? Glória a Deus? Muito bem. Então, é isso aí que veremos na sequência. Não perca, porque serão estudos imperdíveis, tá ok? E aí está esse slide muito bonito. Com ele nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje, tá? E próximo estudo, querendo Deus, se assim Ele permitir, estudaremos a ressurreição de Jesus, ok? Jesus que morreu, foi colocado ali na sepultura de José da cidade de Arimateia, um homem que era um fariseu, mas admirava Jesus. E ali ele foi colocado, morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus, para a glória do próprio Deus Pai. Amém, meus amados? Muito bem. Bem, chegamos ao final de mais um programa Abba Pai. Espero em Deus que você tenha aprendido bastante a palavra de Deus. É como eu sempre falo, devemos nos debruçar sobre a Bíblia, devemos examinar a Bíblia e devemos estudar a Bíblia, se possível de forma sistemática, não é? Organizando o conhecimento absorvido, para que de fato compreendamos qual é o tipo de espiritualidade proposta por Deus, a fim de que não abracemos aí os extremos, não é? Nem o extremo direito nem esquerdo, mas permaneçamos no equilíbrio proposto por Cristo, que é um estilo de vida baseado no amor, deixando de fazer coisas que algumas igrejas ensinam e nem a própria Bíblia ensina, mas vivendo de fato pela graça, para a glória de Deus Pai. Muito bem, eu quero assim nesse momento orar, tá bom? Vamos orar? Ore comigo nesta hora em nome de Jesus. Deus amado, muito obrigado por mais um programa Abba Pai aqui na TV Monte Sião. Muito obrigado por mais uma porção da tua palavra, especificamente estudando sobre a morte do Senhor Jesus, a sua importância, o seu significado. Aprendemos muito, Senhor, pela tua palavra. E queremos que essa palavra nos ensine mais e mais, porque queremos realmente conhecer a tua palavra pela tua palavra e não por interpretações subjetivas, equivocadas de quem quer que seja. Então nós oramos pedindo que o Senhor salve, cure e liberte as pessoas que estão aí do outro lado nos acompanhando, Pai. Porque eu sei que o Senhor salva, cura e liberta, independente de pregarmos sobre salvação, cura ou libertação. O Senhor faz realmente o milagre acontecer, porque há um mistério quando a tua palavra é pregada, quando a tua palavra é profetizada. Nós oramos profetizando a bênção e a vitória, repreendendo todo o mal, toda doença, toda enfermidade, meu Pai. Repreendendo todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos agora à bênção apostólica? Vamos lá. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Estou indo, mas na expectativa de que na próxima ocasião estejamos juntos. Então procure divulgar mais a TV Monte Sião, procure divulgar mais o programa Abba Pai, sempre que possível aí. Fale aí da nossa TV, do nosso programa e dos demais programas, porque certamente aqui vocês serão edificados para a glória de Deus, tá bom? Eu estou indo e até a próxima ocasião, querendo Deus. Mas nunca esqueçam, Deus sempre está no controle, ainda que nós não estejamos. Tchau, tchau.